A especialidade é neurologia pediátrica. Doutora Cristina, seja bem-vinda mais uma vez ao Canal X, ao canal 24horastv.com. Para mim é motivo de muita alegria, porque a gente toca num tema, né, que também a senhora trabalha nesse segmento, nessa especialidade, fazendo até seu desenvolvimento, sua tese, fazendo o seu doutorado também, sobre o autismo. Eu queria focar um pouco essa luz em cima do autismo, até porque é um assunto peculiar, não só por si só, muito importante, até porque hoje todas as revistas do planeta, todo mundo assustado com o grande avanço do autismo em todo o planeta. É um negócio, é um assunto por si só também polêmico, porque busca-se a causa. Por que tanto autismo? Por que esse volume tão grande do autismo hoje presente, infelizmente, vamos assim dizer, nos lares aí do mundo todo, né? Tem uma explicação para saber esse volume desse crescimento, doutora? Bom, boa tarde. É um prazer novamente conversar com você a respeito desse tema que é bem interessante. Vamos um pouco aos fatos. O autismo é uma doença reconhecida mais ou menos na década de 40, né? Os primeiros relatos em 1943. E a explosão mesmo da síndrome de Asperger aconteceu nos anos 80, quando o artigo original foi traduzido do alemão para o inglês. Os primeiros trabalhos de prevalência falam numa frequência assim, de 1 para 10 mil, um autista para 10 mil indivíduos. E hoje os trabalhos mais recentes falam numa frequência de 1 até 150, dependendo do estudo e dependendo do país, o que é um aumento assim, escandaloso, né? Quais as grandes ou possíveis explicações para isso? Não acredito que o autismo tenha aumentado. Os trabalhos falam que o reconhecimento aumentou. Então, o que antes era algo que não se reconhecia, hoje já se reconhece com mais frequência. Os critérios para o diagnóstico sofreram modificações ao longo desses 50 anos. E as pessoas elas estão em busca, né, de transtornos do desenvolvimento com mais frequência. Então, as famílias reconhecem alterações no desenvolvimento da criança, as escolas percebem alterações no desenvolvimento da criança que antes também não chegavam, não tinham acesso a uma assistência. Por outro lado, o tratamento também tem sido, né, mais frequente. Não existe uma causa específica para esse aumento. O que se reconhece é, sim, uma modificação nos critérios e um reconhecimento mais frequente. Existem trabalhos também que falam que o que antes era reconhecido como deficiência mental, hoje já entra dentro do espectro do transtorno do autismo, que é um grande guarda-chuva, né, que pega desde indivíduos com retardo mental grave até indivíduos com inteligência normal, porém com distúrbios na socialização, que seria o autismo de alto funcionamento ou a síndrome de Asperger. Doutora, revistas americanas, eu até essa semana passada, ouvindo um médico de grande renome nos Estados Unidos, que trouxe esse tema, e esse tema trouxe algumas indagações. Por exemplo, por que esse grande volume, né, de 1 para 10 mil, daqui a pouco 1 para cada 150, é um negócio preocupante. E dois tópicos que eu fiquei impressionado foi o assunto vacina, né, a influência da vacina, e aí foi transcorrido, ou mesmo falado, vários profissionais médicos ali presentes, pediatras, etc., especializados também, falando que o ideal seria dar esporadicamente as vacinas de uma forma um pouco separada, né? E aí veio também uma colocação que essa me chamou a atenção: o crescimento do autismo se dá, ou eles estão buscando nessa curva, devido ao que antigamente se casava cedo, tinha a mamãe e o futuro papai, também eram gente mais jovens, né? E aí houve um implemento grande de autismo porque as senhoras,
as mamães e os papais se tornaram mamães e papais mais velhos. A tendência da mamãe e essa influência da idade, né? Esse espectro desse aumento, segundo esses médicos americanos, é que nesse estudo estava marcando que representava realmente um volume muito grande dos casamentos, mas assim, as moças com 30, 35 anos, sendo mamães com mais idade, os papais com mais idade, estavam realmente podendo, existir essa curva dizendo que poderia ter, assim, aí uma das causas ou uma das vertentes do aumento do autismo, devido ao que? A essa gestação posterior, né? Então eu pergunto para a senhora tem uma avaliação, a senhora chegou a avaliar ou ter um conhecimento dessas informações que eu ouvi na semana passada? Bom, quem descobrir a causa do autismo vai ganhar o Nobel, porque é uma busca desenfreada nos últimos anos. A questão da vacina é bem polêmica. Existem alguns trabalhos, né, e inclusive famílias que indenizaram o Estado americano em virtude de uma possível relação entre vacinação e o início de um autismo. Mas isso não está completamente comprovado, né? Porque senão a gente vai fazer uma apologia anti-vacina e o grande risco é de aparecer outras doenças que hoje já estão bem controladas. Existem, às vezes, situações de coincidência, né? Então, cada vez mais, a doença do autismo está relacionada a uma causa genética. Então, você tem uma predisposição genética e o meio, muitas vezes, dá o gatilho. O que pode ter acontecido em 1, 2, pouquíssimos casos é que essa predisposição genética tenha se manifestado concomitantemente à época da vacina, mas isso você não consegue comprovar que a vacina está relacionada ao desenvolvimento do autismo. Eu acho muito perigoso afirmar isso em virtude do risco da falta da proteção que a vacina vai dar para a criança, né? Então, isso não está comprovado. Com relação à maternidade tardia, também, assim, eu tenho lido bastante, não há essa relação direta. Sabe-se que o ambiente, de novo, né, ele, dentro do contexto, ele favorece a manifestação de muitos quadros mentais. Então, se você tem um ambiente pobre em estimulação, um ambiente onde a criança não tem um contato afetivo adequado com a família, onde pouco se conversa, onde a conversa é muito rasa, muito pobre, né? O estímulo ambiental não acontece de uma maneira adequada, a tendência é essa criança ir se isolando e perdendo o contato, não desenvolver apropriadamente suas habilidades. Então, o mundo de hoje ele está caminhando para uma maternidade tardia, para um lar meio vazio de mães presentes, né? As crianças praticamente passam o dia inteiro em escola e creche. Então, acredito que essa falta da presença, esse contato pobre, ele tem um efeito, mas não como causador, e sim como predisponente. Assim, a causa é genética. Eu também ouvi, por isso que eu estou instigando aqui com perguntas à doutora, até porque me chamou a atenção, e quando a doutora falou agora há pouco de 1 para 10 mil, e agora de 1 para 150, a gente vê que realmente o assunto, ele não por si só, lembro, não é polêmico, ele é agora. Agora, o que me chama a atenção é que as autoridades, isso aqui, a ideia aqui não é criticar ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para chamar a atenção da própria sociedade, né? Desde as nossas 2 anteriores entrevistas, o meu intuito, a nossa missão sempre foi contribuir, e vai ser sempre esse o objetivo, com a própria sociedade, através das informações. E como é um assunto, por si só, não polêmico, mas urgente na ação, para a gente poder ajudar essas pessoas, essas famílias, essas crianças, essas meninas, né? Enfim, a sociedade precisa de ajuda, né? Então, na verdade, o que a gente vê hoje é uma sociedade desajustada diante de um assunto tão importante quanto o autismo. Isso. Eu fiz, há 2 anos, mais ou menos, eu estou aqui na cidade de Brusque atendendo, né, crianças, e eu fiz um levantamento nesses 2 anos, levei para um congresso da frequência de autismo no município.
Então, atendi nesse período cerca de 1.000 crianças. Se eu jogar essa frequência dos autistas que eu vi dentro dos 30 mil indivíduos que tem no último censo de 2010, ele consta de 30 mil indivíduos de 0 a 19 anos, o último censo. Então, eu atendi 1.000, mais ou menos, crianças. Dessas 1.000, em torno de 100, eu identifiquei o autismo. De crianças de 2 anos e meio até 17 anos. Se eu jogo isso para a frequência de 30 mil, dá mais ou menos 1 para 300, o que é uma frequência próxima. Tem um único estudo no Brasil de levantamento epidemiológico feito em Atibaia, que encontrou uma frequência muito próxima, de 0,3%, que é o que eu encontrei. Desde então, eu já vi muito mais. Desde que, quando eu fechei esse estudo, que foi em meados do ano passado, já atendi muito mais autistas. E, assim, infelizmente, né, muitos com diagnóstico tardio, o que vai fazer com que ele perdeu janelas de oportunidade no tratamento. Se você identifica uma criança com 3 anos, 2 anos e meio e começa a trabalhar nessa época, a sua chance de uma recuperação é bem maior do que quando você identifica aos 12 e essa criança já sofreu todo o impacto da doença ao longo dessa vida, seja do ponto de vista familiar, social, escolar e todas as suas habilidades que poderiam ter sido trabalhadas se perdem, né? Então, eu me pergunto e pergunto ao ouvinte também como que a gente pode melhorar isso, porque você faz o diagnóstico e aí é que começa o grande drama, né? Para onde que a gente vai encaminhar? Para onde que... A gente já conversou isso na outra oportunidade. A gente, no município, tem um atendimento que eu considero bom, né, satisfatório, na APAE, que é na Unidunité, que é de 0 a 6 anos, e depois a gente fica perdido, assim, Banana, para onde encaminhar. Ou você encaminha para profissionais em clínicas isoladas, ou a escola muitas vezes também não reconhece a necessidade de uma abordagem individualizada, flexibilizada. Muitas pedagogas, infelizmente, não tiveram esse preparo. Muitos profissionais da área de saúde também não tiveram esse preparo. Recentemente, eu acompanhei o meu professor na USP dando uma entrevista para uma equipe que está montando um documentário do Rio sobre autismo. E ele, professor da USP, né, comentou que dentro da melhor universidade, né, tida como melhor universidade no país, na cadeira de psicologia clínica, existe uma cadeira optativa de psicologia da deficiência. Então, se você imagina que os melhores psicólogos do país saem de lá, muitas vezes sem esse acesso a essa informação, como é que a coisa vai andar dali para frente, né? O que me chama a atenção, eu realmente fico muito preocupado. E a ideia da minha equipe, do nosso canal, não é de alarmar, mas sim de chamar, de fazer o chamamento de atenção, né? É por isso que nós estamos aqui, agradecendo mais uma vez a doutora Cristina, a sempre gentileza em nos receber, porque há 2 anos vem desenvolvendo um trabalho de apoio, mas vem aquela colocação que a doutora bem colocou. É detectado o problema, né? E depois, né? Então, esse depois que é a pergunta que fica, porque na verdade e não é culpa da nossa cidade, não é culpa do Poder Executivo, isso é uma estrutura que nós não temos e deveríamos ter, né? A verdade é essa. A saúde pública é um problema do Brasil, e vamos assim dizer mundial, né? Porque não só aflige o nosso país, mas o que mais me preocupa como um pai, como avô, né? Como ser humano, é a gente não deixar essas pessoas sozinhas. O que está acontecendo hoje, é duro dizer isso aqui, mas a gente tem que dizer, né? E a nossa ideia não é de fazer sensacionalismo, pelo contrário, é de chamar a atenção, né? Justamente daquelas pessoas, das instituições organizadas, das instituições públicas por si só também, mas acima de tudo da própria sociedade, da importância da gente se mexer,
A gente tem que fazer alguma coisa, né? Nós respeitamos, eu mais do que ninguém assumo aqui um compromisso. A cidade sabe do amor e o carinho e o respeito que eu tenho pela PAI, a história dela, a história brilhante da segunda PAI do Brasil. A gente sabe das histórias de todas as instituições que nós respeitamos muito, só que nós temos um problema hoje que é de saúde pública, sim, porque tem pai e tem mãe que está desesperado, não sabe o que fazer. E com o agravante da avaliação tardia, né, que talvez seja a maior mácula contra essa maldita doença, que o mundo todo está buscando, os cientistas, a cura dela, como a senhora falou, né, vai ganhar o Nobel com certeza quem for o especialista que buscar a cura dela, mas hoje nós não temos a cura dela. E não temos, na verdade, pelo que eu sinto, falta de direcionamento, de caminhos para proteger esse pai, essa mãe, essa família que estão sem apoio, na verdade. Então, o autismo virou um assunto falado em todo o planeta. Ao mesmo tempo, a gente vê sociedades buscando um caminho para poder proteger essas crianças, essas pessoas, né? Mas a gente percebe, ao mesmo tempo, assim, uma certa impassividade ou uma certa tranquilidade por alguns, dizendo isso não é um problema grave ainda, né? Então, por isso que eu estou aqui hoje conversando com a senhora, para realmente a gente tocar nessa ferida, dizer, por si só, um problema de saúde pública, sim. É um problema de saúde pública, porque a prevalência é alta, envolve basicamente a idade infantil, e que a gente sabe que a criança de hoje será o adulto de amanhã. No dia 27 de dezembro de 2012, foi assinada uma lei pela presidente que dá direito ao autista. Essa lei foi assinada entre Natal e Ano Novo, né? Existe a lei número 12.764, que assegura ao portador do autismo os direitos de saúde, atendimento, tratamento, medicamento, escola, professor auxiliar e todos os outros direitos que um cidadão comum e uma criança com deficiência mental já tinham alcançado, né? E dentro desse pensamento, né, legal, muitas vezes a gente se depara, por exemplo, com famílias que vêm para solicitar laudos de direito, né? Então, o laudo para benefício continuado, que é uma aposentadoria de uma criança que não vai, por exemplo, conseguir trabalhar. Então, muitas vezes essa criança vira um arrimo de família, né? Laudo para transporte público, laudo para comprar isenção de IPI no veículo. Isso tudo, do ponto de vista legal, de direito, bacana, a gente faz, o indivíduo vai lá, está assegurado o seu direito do ponto de vista material, né? Mas falta muito. Você faz o diagnóstico e você não consegue, por exemplo, colocar essa criança numa clínica de acompanhamento e de abordagem adequada. Muita gente pensa, por exemplo, que um autista com inteligência normal, que está na ponta do espectro, uma criança com Asperger ou de alto funcionamento, que é brilhante quando faz um desenho ou brilhante quando faz uma conta, não sofre os prejuízos da doença. Lê do engano, porque o impacto das questões da funcionalidade com relação ao social é muito grande. É uma criança que sofre, que se deprime, que fique muito ansiosa e muitas vezes não tem a abordagem e o tratamento adequado, ou o reconhecimento do seu problema de forma adequada. Uma criança autista grave, porteiro de hospital faz o diagnóstico, né? É um menino agitado, com retardo mental, que não fala, que não escuta. Esse é estampado o problema dele. Mas tem dentro do espectro crianças formidáveis, que você conversa, que você percebe que tem lá o seu impacto no desempenho, mas que muitas vezes passa despercebido, inclusive pela família. Então, nesse espectro todo que a gente precisa pensar, né? E tentar levar a informação, como a gente está fazendo agora, e mais do que isso, tentar minimizar, né, o prejuízo dessa doença no dia a dia dessas pessoas.
Esse é o recado que fica. Na verdade, essa é a nossa preocupação, e posso, se a senhora me permite, né, também com certeza da doutora Cristina, é esse, de trazer um atendimento, vamos assim dizer, humanitário a essas crianças que poderiam estar também tendo uma qualidade de vida melhor se tivesse sim um direcionamento, uma preocupação não só de benefício, né, mas da própria necessidade para ter dias melhores, né? E isso a própria sociedade tem sim essa meia-culpa e a preocupação de tentar oferecer isso não só para essa criança, mas para toda uma estrutura, porque a maioria das pessoas chegam aqui, o papai e a mamãe perguntam para a senhora, ocasionalmente eu sei disso porque a senhora já comentou da outra vez, e faço de novo essa pergunta para a senhora: o que a senhora fala para essas crianças, para essa mãe, aonde ela deve ir? Essa pergunta é essa. Nós temos estrutura hoje efetiva na cidade de Brusque, na região, para ter um trabalho adequado ao autismo? Infelizmente, não. Né? Como eu já falei da outra vez, eu reconheço e parabenizo a Unidunité no sentido que ela faz esse acompanhamento das crianças aqui no município nos primeiros 4 a 6 anos de vida, identifica e trabalha com essa criança até a idade que ela acaba liberando pelos critérios próprios da instituição. Depois disso, como já falei, em muitas vezes onde o diagnóstico é tardio, depois dos 6, 8, 10 anos, a gente fica muito amarrado, porque, via de regra, como sempre, o sistema público ele não dá conta da demanda, não é só aqui, isso é no país. Eu trabalho na Univale, a gente tem dificuldade também lá, sei de dificuldades em Blumenau, em São Paulo, a mesma, assim... A leitura é a mesma. A estrutura funcional do serviço, ela é parecida e deficitária nos mesmos pontos. Você faz programas para hipertensão, para diabetes, para obesidade, que parecem andar, né? Mas o programa da saúde da criança, que é lindo, né? Tá sempre no papel, o cuidado com a criança, com o adolescente, é a menina dos olhos de qualquer governo, mas efetivamente a gente não percebe isso, né? Seja pela falta de profissionais adequados, seja pela estrutura dos serviços, seja por falta de recursos, por uma infinidade de coisas. Mas tem coisas que são fáceis, né? Não exigem tanto. Se você consegue montar um grupo de pessoas capacitadas, né? 5, 10 pessoas, um espaço, né? Que se propõe a fazer esse atendimento, não precisa de muita coisa. Você precisa de uma equipe, de um espaço e de boa vontade, gente que esteja a fim de trabalhar e de aliviar um pouco esse sofrimento. Eu fiz o meu doutorado, ele envolve o desempenho de autistas em uma coisa que se chama física intuitiva. Tem um psicólogo inglês que estuda muito, há 20 anos, mais de 20 anos, ele publica artigos em torno disso, e ele criou uma teoria para explicar o autismo, que seria a teoria da empatia-sistematização. O que seria isso? Ele defende a ideia de que as mulheres são mais empáticas, e isso biologicamente tem uma certa comprovação. Os homens são mais sistemáticos. Então, a tendência do homem é de organizar, de fazer as coisas de forma mais metódica, e das mulheres, mais de olhar, de perceber o sentimento do outro, é mais empática, mais emotiva. Ora, o autista ele não tem empatia, lhe falta o que a gente chama de teoria da mente. Ele olha para você, mas ele não consegue perceber se você está cansado, se você está bravo, se você está triste ou feliz. Ele passa batido com isso. Então faltaria muito essa empatia. E, ao contrário, ele tem uma tendência a sistematizar. Desde o autista com deficiência mental, que tem uma tendência a girar rodinhas, a ficar olhando o ventilador, ou um autista melhor que consegue classificar e decorar todos os tipos de aviões ou todos os tipos de dinossauros, ou autistas melhores ainda que conseguem fazer cálculos de cabeça, são os calculadores de calendário. Então, essa sistematização seria o máximo dentro do transtorno do autismo.
Então, esse teste de física intuitiva elaborado pelo Baron Cohen mediria isso, essa capacidade de sistematizar. E ele demonstrou lá em Cambridge, na Inglaterra, que os autistas de alto funcionamento de lá são muito melhores em sistematização que os meninos normais e também que as meninas. Eu fiz um trabalho parecido aqui no Brasil. E os autistas aqui, eles não vão tão bem. Eles, ao contrário, vão levemente pior. Aí é uma discussão que eu ainda vou passar pela qualificação, vou ter que conversar com outras pessoas para tentar entender um pouco por quê. Mas eu penso que parte disso também se deve à questão educacional, ambiental, cultural. Uma criança, por exemplo, que nunca teve acesso a parafusar um parafuso ali e ver para onde que ele vai dar, que é uma das questões do teste, ela não vai saber para que sentido vai aquele parafuso. Uma criança que não teve acesso a muitas situações, por exemplo, de acampamento, de enfiar um pino de barraca ou ver um relógio de pêndulo funcionar, se ela não teve acesso a isso, ela dificilmente vai responder. Então, o que a gente observou é que as crianças aqui, talvez pelo diagnóstico tardio, talvez pelo acesso à informação e à educação, pelo meio cultural, não têm um desempenho tão bom quanto esperado, né, quanto crianças de países do primeiro mundo. Então, acho que esse é um ponto assim, que a gente tem que chamar atenção, porque muitas vezes a gente fala, o autista é bom, depende. Né? Depende de como ele é trabalhado. Depende do meio. Isso. Ok. Bom, eu queria agradecer a gentileza em mais uma vez nos receber aqui no seu consultório. Na verdade, eu vou só falar novamente isso, o nosso intuito é de chamamento sim, de atenção à nossa sociedade, para a gente buscar um caminho. Quem sabe buscar junto à sociedade organizada, às nossas instituições, aos nossos formadores de opinião, né? Porque é muito importante isso. Porque, como se diz, quem está na chuva se molha, né? E quem não está, olha pela janela. A gente não pode só ficar olhando pela janela. Na verdade, o número é assustador, né? O crescente número do autismo é assustador, é alarmante no planeta Terra, chama a atenção do mesmo planeta, de todas as instituições públicas de saúde do planeta também, e é claro que a nossa Brusque e o nosso canal que é local, através também hoje o canal online que é para o planeta, mas na verdade nossa informação, a nossa missão é essa, fazer um chamamento de tentar colaborar com essas mães, com esses pais, com essas famílias, com essas pessoas, né, que precisam de um amparo. Não podemos mais pensar, que pena, ele é um autista, aquela menina é autista, que pena aquela família, né? É muito fácil isso, né, doutor? Então, por isso que nós estamos fazendo esse chamamento, mais uma entrevista. Agradeço a gentileza, mais uma vez, de me receber, para passar essa informação à nossa sociedade. Essa é a nossa missão, né? O Canal X, o canal 24horas.tv.com. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que essa entrevista tenha ou pelo menos um efeito da gente poder tentar sensibilizar as pessoas que possam nos ajudar. Banana, eu também agradeço. Acho que sempre que eu atendo, meu primeiro momento é pedir que as famílias vão em busca da informação para que a gente consiga estabelecer um nível de conversação mínimo, né, adequado. E desde que eu comecei, assim, eu tenho essa intenção de criar um espaço apropriado para isso. Mas, como você sabe, a luta é muito difícil no dia a dia, de você conseguir recursos, de você implantar um esquema. Eu não sei se a melhor maneira é junto de um órgão público, se a melhor maneira é via ONG, se é dentro de uma instituição universitária. Acho que a sociedade, as pessoas interessadas, os profissionais de saúde, teríamos que pensar e nos basear em modelos já de sucesso em outras cidades, em outros países, para que a gente saia da conversa, né, e parta para a ação, efetivamente.
particularmente, mais uma vez, agradecer a doutora Cristina, agradecer a minha equipe que está aqui, né, ao Júnior, ao Tiago, agradecer a todos aqueles, aos nossos formadores de opinião. E a missão e o nosso objetivo é esse, trazer e levar a informação, mas principalmente na busca de soluções. E esse é um assunto, por si só, muito importante, saúde pública, para a gente poder colaborar com tantas famílias, com tantas pessoas. Autismo, não se esqueça disso.